Boa tarde, eu sou Gustavo Sintra e estamos começando mais um programa Parla Jovem. Hoje receberemos aqui as visitas das escolas Dom Otávio, Maria Barbosa e Santo Antônio, que foram as 3 grandes campeãs da primeira edição do projeto Gincana dos Miúdos. Bom, esse projeto, para o pessoal de casa se inteirar então mais sobre o assunto, ele foi uma parceria da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, em parceria com a Secretaria de Educação, que beneficiou cerca de 1.500 crianças, e durante os meses de agosto e setembro, a Escola do Legislativo e sua equipe visitaram as 16 escolas municipais de Pouso Alegre, levando então a educação cidadã e interagindo com os alunos de 4º ano. Todo esse projeto culminou na grande final da Gincana dos Miúdos, que ocorreu aqui na Câmara no 29º aniversário da Constituição Federal, no dia 5 de outubro. E ninguém melhor para contar mais pra gente sobre esse projeto do que uma das grandes campeãs dessa grande final da Gincana, que foi a Evelyn. Bom, boa tarde, Evelyn. Boa tarde. Eu queria saber de você como que foi a participação sua e o que você achou dos outros participantes na Gincana e como você avalia a dificuldade das perguntas que foram feitas na grande final, já que você foi uma das grandes campeãs. As perguntas não foi muito difícil, porque eu estudei bastante e a professora me explicou algumas coisas que eu não sabia. E quanto os outros, alguns foram bem e alguns mais ou menos. E teve 3 meninas que me ajudaram bastante. Entendi. Então, na grande final, então, você veio acompanhada de mais 2 alunos da sua escola, é isso? Sim. E vocês juntos formulavam as respostas para as perguntas. Então, você acha que a ajuda da sua professora foi fundamental para vocês conseguirem responder as perguntas e chegarem na final da grande final, é isso? Sim. Entendi, muito bom. Bom, então, já que a professora ajudou vocês, agora eu queria saber se você sentiu alguma mudança, então, depois dessa interferência da professora e da aplicação da cartilha de atividades na sua vida. Por exemplo, o que você não sabia antes que você aprendeu com a cartilha e passou a usar no seu dia a dia? Antes eu não conhecia a Constituição. Eu só conhecia sobre a carteira e os direitos. Nem o ECA eu também não sabia que existia. Entendi. Então você não tinha conhecimento de que no Brasil existia uma Constituição Federal, de que ela regia toda a nossa população, e só tinha conhecimento então da carteira que você disse, a carteira de trabalho, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, e também não sabia a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso? Sim. Então, com o estudo da Constituição, você teve conhecimento sobre todo esse conteúdo. Isso? Entendi. Bom, agora, Evelyn, eu queria saber assim, se teve alguma coisa que você aprendeu que você não imaginava de jeito nenhum que existisse e depois do estudo da cartilha de atividades, você descobriu isso. Que eu não sabia que os analfabetos podiam votar. Ah, entendi. Realmente, os analfabetos, o voto para eles, na verdade, ele é facultativo, né? Então, eles podem ou não votar. E fala pra mim um pouco mais sobre o dia da Gincana. O que você achou assim da organização, das outras escolas participantes, das perguntas, das bexigas? Conta um pouco pra gente como que foi essa Gincana. Antes de começar, eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas depois eu acalmei um pouco, aí ficou melhor. As perguntas não foram tão difíceis, porque eu estudei bastante. E teve gente que errou umas perguntas fáceis, mas eu acho que eles ficaram em dúvida igual eu fiquei na última. Sim, entendi. Bom, então só para o pessoal de casa entender melhor, a grande final, ela teve a representação das 16 escolas participantes do projeto, então. Cada uma das 16 escolas trouxe 3 representantes, 3 alunos que estudaram essa cartilha, para competir aqui no dia, uma escola contra a outra. Então, para a formulação das respostas das perguntas, eles podiam conversar entre si, o trio, e elaborar a resposta que seria dada. Essa resposta ela é avaliada como correta ou incorreta, e os alunos eles tinham 2 vidas. Como vocês vão poder ver nas imagens aí de casa, as 2 vidas eram representadas por 2 bexigas. Então, a cada pergunta errada, era estourada uma bexiga. Após errar 2 perguntas, então, o trio da escola é eliminado, certo? Então, não participava mais do jogo. Então, a Evelyn, junto dos outros 2 colegas, quais foram os outros 2 colegas que te acompanharam na grande final? Foi a Samanta e o Francisco. Bom, então a Evelyn, junto da Samanta e do Francisco, chegou na grande final, certo? Não perdeu as 2 vidas dela e competiu de igual para igual com as escolas municipais Dom Otávio e Santo Antônio, que também estarão aqui hoje respondendo um pouco e falando um pouco pra gente sobre esse grande projeto. Bom, é isso então, Evelyn. Então, o que você aprendeu foi que a Constituição Federal você não sabia que ela existia, o Estatuto da Criança e do Adolescente também não, e sobre o voto para os analfabetos, isso?
Entendi. Bom, parabéns para você, pro trio participante que conseguiram chegar na final e mostrar pra gente que a educação cidadã, ela atinge todos os patamares de idades. Bom, agora eu queria conversar um pouco com a professora Dolores, que foi a responsável então pela aplicação da cartilha de atividades para os alunos do 4º ano da escola Maria Barbosa, e queria perguntar para você, professora, como foi a recepção na escola da cartilha de atividades? Porque assim, a gente sabe que o ensino fundamental, principalmente o ensino fundamental, tanto quanto o ensino médio, ele já vem com uma grade curricular pronta para vocês trabalharem com os alunos, então é muito difícil trabalhar um conteúdo à parte disso, porque realmente o tempo ele é muito curto. Então eu queria saber como vocês fizeram para encaixar esse conteúdo da cartilha de atividades no conteúdo da grade curricular. É muito curto mesmo, porque tem as aulas específicas, né? Bom, a gente recebeu com muito carinho, porque tudo que é novo, a gente gosta de apresentar aos alunos e a gente acredita que vai ser bom. Eu acrescentei nas minhas aulas, todos os dias eu pegava a cartilha do professor, lia os textos para as crianças, xerocava os textos para eles e, além disso, eu dava como tarefa para eles elaborarem 2 perguntas para a gente fazer um questionário. Além da cartilha deles, que a gente também tirava algumas perguntas e fazia questionário. E sim, também eles faziam a ilustração do texto, a ilustração deles. Entendi. Então, além do próprio texto, você dava para eles o acesso ao conteúdo da própria Constituição em miúdos, isso? Isso, dava o texto. Entendi. Então, só para o pessoal de casa entender, funciona assim. A cartilha de atividades, ela foi uma forma que a Escola do Legislativo encontrou de efetivar o conteúdo da Constituição em miúdos, porque o conteúdo da Constituição, ele é destinado para os alunos de 6º ao 9º ano. A cartilha de atividades, ela é uma cartilha com exercícios simplificados a respeito do conteúdo da Constituição. O professor, ele recebe a cartilha, certo? Ele estuda ele recebe a Constituição, perdão, ele estuda a Constituição e repassa para os alunos o conteúdo da Constituição através dos exercícios da cartilha. Então, o que a professora Dolores está contando pra gente que ela fez, que pelo que deu para ver, deu muito certo, porque a escola dela foi uma das grandes campeãs da gincana, foi dar o acesso para os alunos do conteúdo da Constituição, então, através de xerox dos textos. Então, eles puderam ler e praticamente fazer uma interpretação do texto respondendo os exercícios da cartilha. Foi isso? Aí eu notei que eles se interessaram muito, porque falando sobre leis, coisas que eles não conhecem, então eles se interessaram muito e ainda mais com as gincanas, eles ficaram muito assim, entusiasmados em participar. Então eu procurava todo dia ler uma página, ler um capítulo, dependendo do tamanho do capítulo. Entendi. Bom, então, o que você está dizendo pra gente é que a Constituição e a cartilha era aplicada todos os dias, então, porque a gente teve acesso a relatórios de escolas que, assim, escolhiam um dia específico da semana e, assim, por exemplo, na sexta-feira, na última aula, a gente vai aplicar a cartilha. Então, vocês fizeram diferente, vocês aplicaram todos os dias. Quando tinha prova, a gente não aplicava, mas quando dava para todos os dias, eu gostaria de ler um texto. Tinha texto que era curto. Então dava para ler. Entendi. Que tinha mais páginas, lia, por exemplo, 1 página, 2 páginas por dia, e depois no outro dia seguinte continuava. Sim. Entendi. E eu gostaria de saber de vocês, assim, como foi feita a escolha dos 3 participantes que vieram aqui para a Câmara? Porque, assim, a gente sabe que foi um projeto que envolveu 1.500 crianças e todos os 4º anos do município de Pouso Alegre participaram. Mas, assim, como vocês fizeram para escolher a Evelyn e mais os outros 2 participantes que vieram aqui para a Câmara no dia 5 de outubro para competir a grande final dessa gincana? Então, eu observei a criança que era mais desinibida, que gosta de participar, de falar. Há mais crianças na sala que poderiam ter participado, mas muito tímidos. Sim, entendi. A gente via que não ia dar certo. Então vocês foram mais desinibidos. Mais pela desenvoltura, por quem ia se sair melhor aqui mesmo no dia. Isso. Entendi. E vocês estudaram de alguma forma a parte, depois que vocês ficaram sabendo que no dia 5 de outubro ia ter essa grande final, ou vocês se limitaram mesmo ao que estava sendo aplicado em sala de aula? Não, a gente estudava os questionários, estudava também a cartilha, revia o que a gente já tinha visto antes, né? Entendi. E também da cartilha, que foi muito proveitosa, a cartilha do aluno. Teve muitas perguntas de lá.
Sim, né? sim, exatamente. Cabe lembrar pro pessoal de casa que não acompanhou a transmissão da gincana, que todas as perguntas que foram feitas no dia 5 de outubro, na grande final, bem como as perguntas que foram feitas durante as visitas técnicas pela equipe do Legislativo, foram todas retiradas da cartilha de atividades, que é um conteúdo estudado em sala de aula. Então, nada do que foi imposto para eles responderem estava fora do conteúdo que eles tinham visto. Sim. Então, foi tudo uma coisa que foi realmente estudada e foi uma maneira que a gente encontrou, além da cartilha de atividades, uma outra maneira para dar efetividade ao estudo da Constituição Miúdos e da cartilha de atividades, para realmente levar a educação cidadã de uma forma que seja mais próxima a esse público-alvo. Bom, agora eu queria que a Evelyn falasse pra gente um pouco mais sobre as visitas técnicas que a gente fez, sobre a amarelinha dos miúdos, como é que foi esse processo? A equipe da escola chegou, conversou com todos os alunos, conta pra gente como que se deu. Assim, no começo você perguntava as perguntas aí você falava as alternativas. Aí a gente ia para a alternativa que a gente achava correto. Aí quem errasse sentava e os que acertassem continuava. Aí depois, quando eles todos erraram, eles voltaram. E depois quem sabia ia direto para a amarelinha. Aí quando todo mundo errou e 2 ficaram, eles foram para a amarelinha. Aí você perguntava, eles viravam um papelzinho que estava escrito sim ou não. Aí quem acertava ia ganhar a medalha de prata, primeiro de ouro, a segunda de prata e a terceira de bronze. Aí foi muito legal daquele dia. Entendi. Bom, então vocês gostaram da visita técnica. E fala pra mim, você foi uma das finalistas no dia da visita técnica ou não? Não. Não. Eu queria ir na resposta que era certa, né? Mas eu segui a cabeça de outra pessoa. Ah, entendi. Bom, então para o pessoal de casa também entender como que funcionou as visitas técnicas, a equipe da Escola do Legislativo chegava nas escolas, reunia todos os 4º anos das instituições e dispunha para as crianças, então, 3 alternativas, A, B e C, e fazia perguntas pertinentes ao conteúdo da cartilha de atividades. E as crianças que julgassem que a resposta correta para a pergunta feita seria a alternativa A, corriam para a alternativa A. Bem como as que achavam que era a letra B e a letra C, corriam para essas respectivas alternativas. O que a Evelyn está contando pra gente que acontecia era o seguinte: como uma galera ia para a alternativa A, os que não sabiam a resposta correta para a pergunta feita iam pela cabeça dos outros. E foi justamente o que ela falou que ela fez. Então, em determinado momento, foi feita uma pergunta que ela ficou em dúvida entre uma alternativa e outra, e provavelmente a alternativa correta foi a que teve menos adesões. Então, como pouca gente foi naquela alternativa, ela resolveu ir pela cabeça dos outros e acabou errando, então. Então, na amarelinha, você não foi uma das campeões. Não. Mas, na grande final aqui, foi. Então, eu queria dar os parabéns pra você. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a reação dos seus pais quando você chegou em casa com a medalha e contou pra eles que você tinha sido a grande campeã da final. Eles ficaram muito felizes, porque eles estavam torcendo muito pra mim. Eles não puderam assistir porque lá não passa esse canal. Aí eles queriam ver na internet, aí eles viram. Ah, entendi. Bom, então cabe ressaltar aqui pro pessoal de casa também que não acompanhou aqui e nem ao vivo pela TV Câmara. Se vocês quiserem ter acesso a essa gincana, é só procurar no YouTube, no site, no YouTube, pelo canal da TV Câmara, que vocês conseguem assistir na íntegra todo o conteúdo que foi transmitido ao vivo. Agora eu queria que a professora Dolores falasse um pouco pra gente sobre a diferença que há entre escolas rurais e escolas urbanas. Porque assim, o que a gente pôde notar que dentre as 3 campeões das 16 instituições participantes dessa gincana, 2 instituições foram da zona rural. Então eu queria que você falasse pra gente assim, se você acha que alguma coisa influencia a localidade, assim, se os alunos da zona urbana, devido à conturbação e à correria do dia a dia, eles têm uma dificuldade e até um lado meio que negativo no aprendizado por causa de toda essa tecnologia e essa correria que influencia na vida urbana e que está um pouco distante da zona rural. A realidade é diferente mesmo, porque a zona rural, os alunos eles adoram ir para a escola, né? Porque é um lazer para eles, é o que eles tendem para passar o dia. Então eles adoram, por exemplo, agora mesmo na Semana do Saco Cheio, as crianças, a professora não aguentava mais ficar em casa. Então eu acho que influencia sim, porque eles... a gente trabalha assim de uma maneira assim, muito em grupo, sabe? Tem muita interação com as outras crianças. E é onde eles se encontram, trocam ideias.
Então, eu acho que influencia um pouquinho também, porque tem muita tecnologia do celular, né? E eles não ficam assim, com o celular na mão, né? As crianças da zona urbana, eu acho que são mais apegados à tecnologia do que os da zona rural. Sim. O que eles me contam é em casa, que eles procuram muito trabalho na internet. Então, eu acho que pode ser isso também. Sim. Ou também querendo muito desempenho do aluno, né? A gente fica instigando para que ele vai estudar, né? Sim. Outra coisa que eu acho que pode influenciar também, que foi uma coisa que eu notei que é bastante diferente das escolas urbanas para os rurais, foi que durante as visitas técnicas, por exemplo, em escolas da área urbana que a gente fez a visita, tinha salas que todos os quarto anos somados totalizavam cerca de 250 alunos. Na zona rural não, a quantidade de alunos ela é bem reduzida, parece. É bem reduzida. Então eu acho que a atenção do professor pode ser muito mais voltada assim, especificamente para a dificuldade que aquele aluno tem. É por isso que a gente trabalha em grupo, porque se fosse uma sala com mais alunos, não tem como trabalhar em grupo. Então, em grupo, o professor está mais presente com o aluno ali, vendo as dificuldades dele, sanando-as. Entendi. Então, você acha que o trabalho em grupo foi fundamental, então, para o desempenho dos alunos aqui, e não só aqui, então, para o desempenho deles na vida escolar? Na vida também, porque se interagem, né? Sim. Bom, deixa eu ver o que mais eu tenho de pergunta para vocês aqui. Bom, então já contou pra gente do seu aprendizado, então com a cartilha de atividades, como foi a escolha do trio, falou um pouco sobre as visitas técnicas também, falamos então sobre a diferença das escolas da zona rural para a zona urbana. E agora eu queria saber de você se tem assim algum conteúdo específico, alguma pergunta específica, alguma página que você lembra que venha na sua cabeça assim, que você acha assim que é importante então repassar para o pessoal de casa e que pode ser que eles não saibam, porque assim, até mesmo eu não sei se você chegou a comentar com seus pais o conteúdo que você aprendeu, mas a gente ouviu muitos relatos de muitos alunos que comentaram com a gente assim que eles nem imaginavam que aquilo ali existia e os pais deles também nem imaginavam que aquilo ali era um direito que estava positivado na nossa Carta Magna e que depois que eles estudaram a cartilha de atividades, eles puderam contar para os pais deles que aquilo ali realmente existia. Minha mãe também não sabia que existia a Constituição. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei para ela sobre a Constituição e ela se interessou muito pelos direitos e deveres. Ah, entendi. Então a sua mãe, bem como você, não sabiam então que existia uma Constituição Federal? Não. Ah, entendi. Bom, então cabe ressaltar para o pessoal de casa que a data de 5 de outubro, então, ela foi escolhida especialmente para a realização da gincana, porque foi a celebração do 29º aniversário da nossa Constituição Federal. Constituição Federal essa que a Evelyn e a mãe dela não sabiam da existência e que é a nossa lei maior. Então, ela é o topo do nosso ordenamento jurídico, segundo a divisão de Hans Kelsen. Então, toda a lei do nosso ordenamento jurídico, ela é obrigada a estar de acordo com a Constituição, sob a pena de ser inconstitucional e ser então retirada do nosso ordenamento jurídico. Bom, esse foi o primeiro bloco do Parlamento Jovem, do Parla Jovem de hoje. Eu queria agradecer então a Evelyn e a Dolores que estiveram aqui com a gente. Queria parabenizar vocês duas e também os outros dois integrantes do trio pela grande vitória na Gincana dos Miúdos. E queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal de casa a respeito do conteúdo da cartilha, assim, se eles devem se empenhar mais na educação cidadã, se eles devem procurar conhecer mais sobre os seus direitos, sobre o conteúdo da Constituição Federal. Eu acho que eles devem se interessar mais, porque se eles não saberem os direitos nem deveres, aí eles não vão ser nada na vida, porque eles devem saber. E eu queria fazer uma pergunta também, por que no 5º ano não tem a gincana do saber? Então, foi feita da seguinte maneira. A Constituição em miúdos, que a professora estudou para aplicar para vocês, ela é destinada do 6º ao 9º ano. A cartilha de atividades, a Secretaria de Educação estudou ela e destinou ela para os alunos de 4º ano. Então, a gente estudou na escola aqui esse ano uma forma de dar efetividade para a cartilha de atividades. Como ela é destinada aos alunos de 4º ano, então a gente resolveu fazer essa gincana para os alunos de 4º ano, porque são eles que estudam, com perguntas sobre o conteúdo da cartilha, para que a gente pudesse tornar mais fácil o entendimento e para que a gente pudesse ter certeza que realmente os alunos aprenderam aquele conteúdo. Para o 5º ano,
a gente vai começar a ter a gincana do saber, que daí já é uma outra gincana e o conteúdo dela vai passar a ser sobre a Constituição em miúdos e não mais sobre a gincana dos miúdos. E aí cabe ressaltar também que não só as escolas municipais participam, mas como também as escolas particulares e estaduais. Então a gincana do saber foi realizada nesse ano também. Pessoal de casa, se quiser acompanhar, tem também disponibilizado no YouTube a gincana do saber. E a gincana dos miúdos, ela foi praticamente um desmembramento dessa gincana do saber. Até o ano passado a gente não tinha a gincana dos miúdos, ela surgiu nesse ano. Vocês foram os nossos cobaias praticamente, vocês foram os primeiros campeões da gincana, dessa primeira edição. E ano que vem eu acho que vocês podem dar dicas então para os próximos alunos, que serão os de 4º ano, participarem da gincana e conseguirem levar o troféu para a escola de novo. E então quando você estiver no 5º ano, 6º ano, 7º, 8º e 9º também, vocês podem vir participar. Aí já vai da escola que vai julgar os alunos que estão mais aptos para vir até aqui e representá-la na gincana do saber. Bom, então eu queria que a professora Dolores deixasse um recado pra gente, uma visão geral, então, sobre a aplicação dessa cartilha de atividades, para que a gente pudesse encerrar o primeiro bloco. Olha, essa cartilha também foi muito importante para mim, porque eu confesso que também tinha muitas coisas lá que eu não sabia, que não entendia. Aprendi junto com os alunos. Então, eu espero também que tenha essa continuidade mesmo, porque senão vai morrer esse trabalho só no 4º ano. Dê continuidade nos outros anos. E é uma forma do cidadão conhecer os seus direitos, que através dos direitos implicam também as obrigações. Que tem pessoas que só pensam nos direitos, mas nos deveres nada, né? Então, eu também parabenizo o pessoal da Constituição em Miúdo. Adorei trabalhar, abracei com muito carinho mesmo. Então, espero que todo mundo tenha gostado também, quem assistiu. E que procure sempre os seus direitos e deveres, que eu acho que o Brasil está precisando muito disso. Exatamente. Né? Então, bom, é isso. É um prazer, não só para mim, mas como tenho certeza também para toda a escola do Legislativo, a equipe, ouvir isso. Então, que realmente vocês não só ensinaram, como também aprenderam com o conteúdo da Constituição e da cartilha. Bom, queria então agradecer mais uma vez a Evelyn e a Dolores, parabenizá-las então pela participação. Obrigada. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro bloco com a Evelyn e a Dolores, representantes da Maria Barbosa, grandes campeões da primeira edição da Gincana dos Miúdos. E daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco com o pessoal da Escola Municipal Dom Otávio. Bom, estamos voltando aqui então com o nosso Parla Jovem de hoje. Esse é o segundo bloco. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma correção. Eu havia dito no primeiro bloco que teríamos aqui hoje a presença das 3 grandes finalistas, que foram as grandes campeões também da nossa primeira edição da Gincana dos Miúdos. Porém, uma delas, a Escola Santo Antônio, teve um problema de transporte e não vai poder comparecer na entrevista de hoje. Então, posteriormente, a gente vai estar gravando um programa para também dar a chance deles contarem pra gente como foi essa participação e essa experiência na Gincana dos Miúdos. Gostaria também de corrigir, então, que não serão mais 3 blocos. Esse é o nosso último bloco. E a gente está recebendo aqui, então, para contar um pouco mais pra gente sobre esse grande projeto da Escola do Legislativo, as representantes da Escola Dom Otávio. Temos aqui, então, a professora Juliana e uma das grandes campeãs integrantes do trio que venceu a primeira edição, Isabela, certo? Bom, como o pessoal de casa já sabe, esse foi um grande projeto feito em parceria com a Secretaria de Educação, que levou a educação cidadã para cerca de 1.500 crianças e abarcou as 16 instituições municipais de Pouso Alegre.
todos os alunos de quarto ano. Bom, então eu queria saber de você, professora Juliana, como que foi a implantação da cartilha de atividades no conteúdo da grade curricular do ensino fundamental 1, porque, como a gente sabe, o conteúdo em si ele já é muito completo e o tempo para se trabalhar tudo o que é preciso é muito limitado. Então eu queria saber como que vocês fizeram para implantar esse conteúdo da cartilha de atividades na grade curricular. Então, nós colocamos na área de história, né? Aí a gente encaixou nas áreas e nós pegamos a cartilha, fizemos também tipo jogos, né? E encaixamos mesmo na área de história. Foi em história que a gente encaixou. Entendi. Bom, a professora Dolores, que esteve com a gente aqui no primeiro bloco, ela falou pra gente que foi trabalhada a cartilha de atividades durante todas as aulas, então eles trabalhavam todos os dias. Vocês fizeram como? Vocês escolheram um dia em específico ou vocês também trabalhavam ela todos os dias? Nós já temos um horário de história. No caso, assim, a gente tem horário de cada matéria. Então a gente trabalhava naquele horário a Constituição. Entendi. Então vocês direcionaram o conteúdo da cartilha para a disciplina de história. De história, isso mesmo. Em todas as aulas de história. E como tem um horário para a disciplina de história, aí seria, no caso, a gente estudava na terça-feira, que é o horário, né, Isabela? Não, terça não, é quinta-feira, que é o horário. Entendi. E queria que você falasse pra gente um pouco da recepção dos alunos com esse material. O que eles acharam, se eles acharam muito complexo, porque eu tive analisando o relatório que a escola encaminhou pra gente, porque pro pessoal de casa se inteirar, além da premiação dos grandes campeões, nós premiamos também a escola que aplicou a melhor didática, então, no emprego da cartilha de atividades da Constituição em miúdos. Então, todas as escolas, as 16 instituições, encaminharam pra gente relatórios explicando a forma, a didática empregada, então, no estudo da cartilha. Nós analisamos de forma minuciosa esses 16 relatórios e premiamos, então, a escola que nós julgamos que o relatório era o melhor. E a Dom Otávio encaminhou um pedido de tempo pra gente, parece que o tempo estava meio curto para ser trabalhado todo o conteúdo, e vocês também ressaltaram que o conteúdo parecia ser meio complexo para os alunos de quarto ano, mas mesmo assim vocês saíram entre os campeões da gincana. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre isso. Então, realmente eu acho assim que foi um projeto ótimo, porque se a gente quer formar cidadãos conscientes, então é daí mesmo que deve começar, né? Mas assim, foi difícil, eu achei também. Eu até acharia que a Constituição seria até para os 5º anos, né? Mas assim, como você disse, eu acho que é porque foi uma coisa nova, talvez assustou a gente um pouco assim. Mas demos conta, sim, como você falou, né, pelo resultado que tivemos um bom resultado, mas eu acho que os alunos em si gostaram. Tinha, assim, coisas que eles achavam super difíceis, né, mas em si eu acho que eles gostaram e foi gostoso, né, Isabela? A gente fez até no final, nós fizemos um estudo ajudando a Isabela, que ela vinha aqui, né, para responder as perguntas. Ela chegou toda alegre, a escola inteira, a sala inteira ficou alegre. Então eu acho que foi uma coisa muito boa, muito positiva e com certeza para o ano que vem a gente ainda tem didática, a gente vai melhorar a didática, porque é assim mesmo, né? O começo você fica meio assim, mas depois você vai desenvolvendo e vai melhorando mais. Eu acho que que bom. Bom, é um prazer, não só para mim, mas garanto que para toda a escola do Legislativo, saber que vocês gostaram realmente desse projeto, sim, e que realmente o nosso objetivo fundamental, que era transmitir a educação cidadã, foi alcançado. Eu acho que muito isso daí já deveria ter acontecido bem antes. Foi sim, ótimo. O objetivo nosso é justamente sempre evoluir isso. Então, primeiro veio a Constituição, depois a cartilha, a gincana do saber, a gincana dos miúdos. Bom, agora eu queria saber de você, Isabela. Queria que você contasse um pouco pra gente como que foi a participação, o que você achou da grande final, se você achou que você não ia conseguir chegar, né, entre os últimos finalistas de jeito nenhum, o que você achou assim do grande dia, no dia 5 de outubro? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito nervosa, porque eu achei que tipo assim, que a gente ia perder e não ia dar. Aí quando chegou no meio, eu pedi pra todo mundo pensar positivo, porque a gente ia conseguir ganhar. E no final eu fiquei muito feliz, porque a gente conseguiu. Entendi. Bom, então você motivou seus colegas, então, a responder as perguntas. E qual que era o nome dos outros 2 colegas que vieram com você para competir a grande final? Eu não lembro.
Você não lembra os colegas que vieram com você? Não é possível. Não. Eles não são da sua sala? Não. Ah, entendi. É porque, para o pessoal de casa entender, então, havia escolas, então, em que existiam mais de um quarto ano. Então, a própria direção da escola, junto com a supervisão, que escolheu, direcionou quais seriam os alunos participantes. Então, eu queria que a professora contasse pra gente como que foi feita essa escolha dos alunos que viriam competir a grande final. Teve um módulo, no módulo a gente decidiu, né, quais os alunos, a gente escolheu os alunos que, né, assim, que consegue falar mais, que não tem tanta timidez, assim, porque preparados eu acho que todos estavam, né, e como a Isabela na minha sala já tinha vindo na primeira, que teve na abertura, falei, Isabela, você quer ir? Ela ficou toda assim com medo, mas eu falei, eu tenho certeza que você vai conseguir, né, e assim foi feito também com os outros professores. Entendi. Bom, Isabela, eu tô vendo aí que você tá com a sua medalha. Conta um pouco pra gente o que seus pais acharam quando você chegou com a medalha de campeã em casa. A minha mãe, ela falou que estava torcendo pra mim e que ela sabia que eu ia conseguir. Aí, tanto que eu tava com muito medo e no dia ela me ajudou pra eu conseguir responder as perguntas e ela também estudou comigo. Entendi. E o que você acha que, assim, mudou no seu conhecimento antes de estudar a cartilha e depois? Assim, teve alguma coisa que você aprendeu que você lembra toda hora e fala assim, ó, isso aqui eu aprendi com a cartilha de atividades e eu nunca mais vou esquecer? Foi dos juízes, dos ministros e dos desembargadores. Ah, entendi. Bom, então você aprendeu que os juízes são aqueles que trabalham na primeira instância e também decorou que os desembargadores e os ministros trabalham em tribunais superiores aos dos juízes, isso? Entendi. Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Parabéns para a professora e para a Isabela também, que desempenharam um ótimo trabalho, foram grandes campeãs na nossa gincana, na nossa primeira edição da Gincana do Saber. Queria agradecer o pessoal de casa que acompanhou até agora e parabéns mais uma vez, e assim a gente encerra então o nosso segundo bloco do Parlamento Jovem, do Parla Jovem de hoje. Até mais.